tem uma história com alguém também que vocês conhecem muito bem. Eu fui jogador de futebol na primeira divisão portuguesa, portanto joguei 8 anos na primeira liga portuguesa, em diversos clubes, média, baixa dimensão, mas na primeira liga. E depois, eu devia ter, por volta dos meus 27 anos, apanhei um treinador que me modificou um pouco, ou não foi um pouco, foi bastante, a minha forma de olhar para o jogo. Esse treinador vocês conhecem muito bem, que foi o Jorge Jesus. Uau! Então, o Jorge Jesus, imagine-se, eu tenho 48 anos aos 27, portanto, há 21 anos atrás, apanhei o Jorge Jesus, dentro daquele seu modo fantástico e apaixonante de viver o jogo, com todas as coisas boas que tem e também com a gritaria que às vezes faz com os jogadores. E então eu apanhei o Jorge Jesus, que me mostrou uma forma diferente de ver o jogo. Se você não sabe quem é esse aí que está falando sobre o Jorge Jesus, é o Nuno Campos, o novo treinador sub-20 do Flamengo. Então o Flamengo agora tem um mister de novo, tem um treinador português, só que para a equipe de base, para a equipe sub-20, e que tem muita influência do Jorge Jesus, porque, como vocês viram aí, quando ele era jogador, foi treinado pelo JJ, e o JJ mudou a visão dele sobre futebol. A gente vai fazer hoje uma análise bem detalhada do Nuno, vamos falar um pouquinho sobre quem é esse cara que está assumindo o sub-20 do Flamengo, que tem, como vocês viram, a influência do Jorge Jesus na sua forma de enxergar futebol, e também tem muitas similaridades com a maneira como o Felipe enxerga futebol, com o modelo de jogo do Felipe. A intenção do BAP, do Boto, do Felipe, a intenção do Flamengo como clube é padronizar o modelo de jogo desde a base até o profissional, e dá para perceber que com a chegada do Nuno Campos isso já vai ser possível para poder melhorar muito essa transição que é feita do sub-20 para o profissional, para que os jogadores possam se encaixar com mais facilidade no modelo do jogo do profissional, já jogando no mesmo modelo no time sub-20. A gente vai falar bastante sobre isso no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o vídeo de hoje, para a análise de hoje, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo. É muito importante que você deixe o seu like e também que você se inscreva no canal. Ajuda muito o nosso trabalho. A gente já está quase alcançando aí os 28 mil inscritos, rumo aos 30 mil. Então se inscreva no canal, muito importante o seu like e a sua inscrição. E também quero dizer para vocês que esse vídeo tem o apoio do LabFoot, a maior e melhor escola de análise de desempenho do Brasil, e que o LabFoot e o canal Falando de Tática são parceiros. Portanto, se você usar o cupom Falando20 na hora de adquirir alguns dos cursos do LabFoot, você vai ter 20% de desconto. Então tem a comunidade de mestres da análise, a CMA, a maior comunidade de analistas do Brasil. Você usando o cupom Falando20, você vai ter 20% de desconto. Tem o curso Sistemas Táticos, que também é parceiro aqui do canal Falando de Tática. Você vai usar o cupom Falando20 e vai ter 20% de desconto. Tem também 20% de desconto no curso Explorando o Jogo, que é uma introdução à análise de desempenho. Muito legal esse curso também. E tem também o Bola Parada. Você vai descobrir aí os segredos da bola parada, essa fase do jogo que decide jogos, que decide campeonatos. Também tem promoção para esse curso, colocando o cupom Falando20. Então não perde tempo, entra aqui na descrição desse vídeo, vai ter os links para os cursos. Você vai clicar ali no link do curso que fizer mais sentido para você, vai fazer lá a compra do seu curso e vai colocar o cupom Falando20 para conseguir 20% de desconto. Você que quer aprender um pouquinho mais sobre futebol, você tem essa oportunidade de aprender com desconto, com preços muito bons aqui no canal Falando de Tática, em parceria com o LabFoot. Um abraço para o meu amigo Rafa Scout, para o meu amigo Vicente Caldas, meus parceiros. Gente, eu vou começar mostrando para vocês quem é o Alexandre. Vamos trazer aqui algumas informações dele, mas primeiro eu quero dar o crédito aqui desse vídeo inicial que eu mostrei para o Futuri, para o podcast do Futuri, para o Pitch Invaders, o podcast que já entrevistou muita gente boa. O trabalho do Futuri é incrível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para live completa, lá para o podcast completo. Assistam, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais das ideias do Nuno. Bem legal ver as ideias dele sobre futebol, bem interessante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas ao longo desse vídeo também, tá? Muita coisa boa que ele falou lá. Então assistam. E Futuri, não me dê strike, hein? Não me dê aviso de direito autoral, não. Foi só um trechinho aqui, só para a gente contextualizar um negócio interessante. Tá dado aqui o crédito e também tá aqui o link na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá então saber um pouquinho mais sobre quem é o Nuno Campos. Ele é o Nuno Alexandre Carvalho Campos, nascido em 20 de abril de 75 em Lisboa. Ele vai fazer 50 anos daqui a pouquinho, daqui a menos de um mês, né? Então ele está na beira aí de fazer 50, de virar um cinquentão. Como ele falou ali no vídeo de introdução, né? Que ele era um jogador
de clubes pequenos em Portugal. Estou mostrando aqui para vocês a trajetória dele. Foi um lateral direito, times médios, encerrou a carreira com 30 anos, ele teve problema de joelho, encerrou a carreira cedo, começou a estudar cedo, por isso que ele já é um treinador, aí, um auxiliar, com muita experiência, já há muitos anos trabalhando como técnico, como treinador, mesmo sendo jovem, né? Ele tem uma carreira bem extensa, já vou mostrar também para vocês essa carreira dele como treinador. Então tá aqui a fotinha que eu achei aqui dele no Google de jogador ali, uma fotinha foi difícil de achar. Tá aí também a trajetória dele, sempre em times médios, times pequenos ali de Portugal, né? Então não foi um jogador tão brilhante assim, mas jogou em primeira divisão, já é alguma coisa, já é algo interessante, já foi um vencedor como jogador, dá para dizer assim, né? Aqui, um pouquinho da trajetória dele, ele iniciou a carreira em 2005 e o último trabalho dele foi como auxiliar do Tondela do México. Ele trabalhou com o Renato Paiva, recentemente, lá no Tondela do México. Renato Paiva, que é o atual treinador do Botafogo, né? Que está agora aqui no Botafogo, e trabalharam juntos lá no Tondela do México. Ele foi auxiliar do Paulo Fonseca, do treinador português, de 2009 até 2021. Trabalharam 12 anos juntos. E curioso, né? O Paulo Fonseca agora é o técnico do Lyon, o outro time do Textor, né? Os dois times aí principais da holding do Textor. Então, o Nuno tendo uma relação aí com esses dois treinadores que são da rede aí, da holding do Textor, né? Aqui um pouquinho da trajetória dele como auxiliar técnico. Ele passou por clubes importantes com o Paulo Fonseca, começou ali no Passos Ferreira, depois conseguiu ir bem, chegou em terceiro lugar no Campeonato Português com o Passos Ferreira, foi realmente uma conquista muito grande dele junto lá com o Paulo Fonseca. Depois seguiram para o Porto, depois voltaram para o Passos Ferreira, depois foram ao Braga, ao Shakhtar, onde ele trabalhou com o José Boto. Ele está vindo ao Flamengo por conta dessa relação que ele tem com o José Boto, dos anos que ele passou lá com o Paulo Fonseca, trabalhando juntos lá. Depois eles foram para Roma, e aí depois ele deixou de trabalhar com o Paulo Fonseca, foi trabalhar em clubes de Portugal, treinou alguns times ali por alguns períodos curtos, tá? Vou mostrar para vocês um pouquinho dos vídeos já das ideias do próprio Nuno e também das ideias do Paulo Fonseca. E depois, o último trabalho, como eu já falei para vocês, lá no Toluca do México, onde trabalhou com o Renato Paiva. Vamos então agora para os vídeos. E o que eu fiz aqui? Eu analisei alguns times do Paulo Fonseca. Olhei aqui como é que esses times se comportam dentro de campo. Por quê? Porque é a maior influência, obviamente, do Nuno Campos. Foram 11 anos de trabalho juntos. Então dá para entender que o Nuno vai aplicar no seu trabalho autoral aqui como técnico de sub-20 algumas dessas ideias que o Paulo Fonseca aplicava, porque é isso que ele acredita, é isso que ele trabalhou, é isso que está no DNA futebolístico dele, é isso que ele vai implementar como modelo de jogo, obviamente. Tem também um pouquinho do que ele fez em Portugal, só que ali o time era muito pequeno, então é difícil, até distração paralela, mas dá para mostrar algumas coisas. Então, vai mostrar aqui imagens da Roma, do Paulo Fonseca, do Lille, do Paulo Fonseca, também do Tondela, do Nuno Campos, para a gente traçar alguns paralelos aqui com o que o Felipe usa como ideia de jogo. Começando então pela Roma, vamos ver aqui uma ideia que me fez lembrar um pouquinho desse Flamengo do Felipe Luiz, algo que o Paulo Fonseca gosta de fazer. Se o time adversário não consegue cobrir muito bem a bola, se as linhas estão um pouquinho adiantadas, eu vou buscar aqui a profundidade. Então, um jogador baixa em apoio, olha só como é que tem um jogador baixando em apoio aqui, então você tem uma linha de passe em apoio aqui de um jogador que vem baixar para tentar atrair, e aí, se essa bola está descoberta, como eu falei, e tem espaço nas costas, bola longa para tentar atacar as costas. O Felipe fez muito isso ano passado, quando os adversários ficavam aqui nesse bloco médio. Vou lembrar o jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio, fez muito isso, contra o Juventude também, alguns momentos das partidas contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, tanto no Brasileiro, quanto também na Copa do Brasil. O Flamengo usou desse artifício. É um artifício que o Felipe gosta de usar. O adversário está em bloco médio, a bola está descoberta, essa bola é feita na profundidade. Esses três lances aqui, eu já mostrei um, vou mostrar mais um agora, olha só. Um baixou em apoio, o outro vem e ataca a profundidade, tá? Esses três lances aqui da Roma foram antes dos 6 minutos de jogo. Então, era algo que você via que era padronizado, que era treinado, tá? Então, a gente pode ver o Nuno Campos aproveitando esse tipo de jogada aqui, implementando esse tipo de dinâmica nesse time sub-20, vai ao encontro do que é o trabalho para padronizar o modelo de jogo do clube. É claro que não dá para padronizar 100%, porque você vai ter que se adaptar um pouquinho às suas peças. Então, você pode ter ali peças um pouco diferentes na base do que você tem no time profissional. Isso pode modificar algumas dinâmicas, alguns detalhes, mas de uma forma geral, a ideia é padronizar. E as ideias do Nuno, a gente percebe que são parecidas com as ideias do Felipe, tá? Então aqui mais uma bola na profundidade e a Roma usando bastante desse artifício ali com o Paulo Fonseca, com o Nuno Campos como um auxiliar. Aqui a ideia do duplo pivô, dos dois volantes alinhados, os dois volantes aqui bem próximos para pesar o corredor central, também é uma semelhança, também é algo que a gente vai passar a ver muito provavelmente no time sub-20, muito em breve, a partir do momento que o Nuno consiga começar a implementar aí suas ideias, ele que começou a trabalhar ontem no Flamengo, né? Então, a gente está vendo aqui mais uma similaridade, e agora a gente vai ver
outras situações aqui, agora com o Lille subindo o bloco, tá? Essa influência aqui do Jorge Jesus, essa forma de fazer o time subir encaixado. O Lille é um dos principais times da França, sim, um dos mais fortes, mas aqui está jogando contra o Lyon, um time muito forte também. Você pode imaginar, o Lille vai baixar o bloco de repente, porque o Lyon é muito forte, de repente não vale a pena subir bloco e se arriscar. Não, sobe bloco contra o Lyon, sobe bloco contra o PSG, sempre subindo bloco, sempre subindo bloco de forma encaixada. E aqui uma ruptura muito grande com o que é o Kleber dos Santos, né? O time sub-20 até então com o Kleber dos Santos era um time que estava marcando baixo, subia bloco muito descoordenadamente, muito mal. Então a gente deve ver um time sub-20 agora subindo o bloco muito mais encaixado, com dinâmicas mais bem estabelecidas, que vai sempre subir o bloco, que vai sempre incomodar o adversário e que não vai baixar a linha, que não vai jogar no contra-ataque. Não é o DNA do Flamengo, não é isso que o Boto, que o Felipe e que o Nuno querem implementar no Flamengo enquanto ideia de jogo. Então a gente vai ver agora essa mudança bem importante no sub-20, com o Nuno conseguindo implementar essas ideias aqui. Olha o bloco alto todo encaixadinho, o Lille. A segunda bola, tá? A dinâmica de vencer a segunda bola. Você obriga o seu adversário a jogar longo, então você tem que ter uma solução, uma resposta para essa bola longa. O que você faz? Você gera a dinâmica de segunda bola. Então, os atletas aqui do Lille se posicionando à frente dos seus adversários, se colocando próximo da zona da bola para vencer a segunda bola, ficar com a posse e assim gerar um domínio territorial, um domínio tático, um domínio de posse de bola, que é isso que o Felipe busca também muito. Aqui a gente está vendo o Lille trocando passes com muita calma, com jogadores aproximados, com essas relações curtas, que o Felipe também gosta de ter em primeira fase de construção, na saída de bola, tentando aproximação para poder gerar dinâmicas de aproximar os seus adversários também, para atrair o adversário, deixá-los todos muito próximos, para depois tirar essa bola da zona de pressão e gerar vantagem. Que o De Zerbi usa de 3 mais 2 aqui, ó, goleiro, 2 zagueiros, 3 mais 2 volantes e os laterais bem abertos. Normalmente um lateral um pouco mais baixo, que é o lateral direito aqui, e o lateral esquerdo lá bem aberto, mais adiantado. No caso do Flamengo, normalmente ele inverte, né? O Alexandre que está mais baixo e o Wesley que está mais adiantado. Aqui o eixo invertido desse time do Lille. Então, mais uma ideia similar, mais uma estrutura similar e mais uma situação que o Nuno deve aplicar no sub-20 para que os jogadores do sub-20 já estejam habituados com o modelo de jogo para facilitar essa transição tática deles na hora que eles forem subir para o time de cima, todos jogarem a partir do mesmo modelo de jogo, a partir do mesmo padrão, a partir das mesmas ideias. Essa é a intenção com a chegada do Nuno Campos e ele vai conseguir implementar tudo isso. E aqui o Tondela, aqui o Nuno Campos trabalhando como técnico principal. Ele assumiu o Tondela na temporada 21-22 para tentar salvar o time do rebaixamento. O time estava mal, caindo pelas tabelas, não conseguiu reverter a situação, o time caiu. Mas a gente vai mostrar aqui para vocês algumas dessas ideias táticas do Nuno que vão ao encontro do Felipe. Tá? Então aqui a gente já vê logo o primeiro minuto de jogo, isso aqui, a bola acabou de sair, né? A gente já vê os dois volantes alinhados, o duplo pivô, e aqui, como ele tinha 3 zagueiros, ele tem aqui o 3 mais 2 com 3 zagueiros e mais o duplo pivô com os 2 volantes. Não está usando aqui o goleiro no 3 mais 2. Então aqui ele acaba usando um jogador a mais. O ideal é que ele use o goleiro, mas a bola está começando a rolar aqui agora também, né? E ele tem 3 zagueiros, então ele usava essa construção aqui, tá? E aí, interessante é que rapidamente a gente vai ver o time construir. Vai ter uma primeira bola, a bola vai ficar com o Tondela, uma segunda bola. E aí ele se adaptando também muito aos seus jogadores. Ele tem jogadores rápidos. Ele tinha um lateral que atacava muito espaço. A bola está descoberta aqui no corredor central. Meu volante ganhou essa segunda bola. Meu lateral já disparou aqui, ó. E o volante vai fazer essa bola. Então vai ter muito esse movimento de ruptura. Então ele pode usar, por exemplo, isso aqui com o Gustavo, lateral direito, que ataca muita profundidade. Ele pode usar esse tipo de jogada muito com o Schola, que ataca a profundidade. O próprio Wallace Ian. Ele tem bons passadores que podem fazer isso. O Ryan Lucas pode deitar e rolar nesse tipo de jogada. O Guilherme também acha esse tipo de passe. Ele tem zagueiros que podem achar também espaço na profundidade. Então a gente deve ver o time atraindo para libertar, como a gente tem visto o Felipe fazer, na medida que tiver bola descoberta no corredor central, movimento de ruptura, e se o jogador decidir que faz sentido fazer essa bola, a gente vai ver muito essa bola ali sendo feita na profundidade. Aqui uma disputa de bola, o time perdeu a posse e olha a pressão pós-perda. Qualquer semelhança com o JJ e com o Felipe não é mera coincidência. Então o Flamengo está trazendo um treinador que prioriza também a pressão pós-perda. A gente deve ver o time sub-20 fazendo isso, porque é algo que faz muita falta nesse time também. Esse time pressionando pós-perda é muito abaixo do que se espera de uma equipe do Flamengo, tá? Aqui a gente vai ver mais uma construção do Tondela, circulou aqui pelo lado, tem espaço aqui nas costas, esse meia vai girar no próprio eixo e vai achar um passo na profundidade para o lateral direito. Como eu já falei, o Flamengo pode fazer isso no sub-20 um pouquinho mais trabalhado, e não de forma aleatória, como era com o Kleber dos Santos. Aqui a gente está vendo mais uma construção do Tondela, o passe aqui de lado, a construção de fora para dentro, essas conduções de fora para dentro, que também é algo que o Felipe gosta que seja feito para poder variar corredor.
chega a bola no corredor central, ataque às costas da última linha, ataque ao espaço, bola na profundidade. E esse jogador que eu estou destacando aqui, que é o meia que fez o passe lá na profundidade, atacando a área. Então, algo que também faltou um pouquinho nesse time sub-20 em alguns momentos, atacar a área, ter mais gente na área, e é algo que o Felipe também prioriza muito. Olha só como é que ele já está lá na área pedindo a bola. O mesmo jogador que fez o passe que estava lá embaixo. E aí, 3 ou 4 jogadores, pelo menos, atacando a área. Você tem um jogador aqui na linha da grande área, mais 3 dentro da área, tentando se movimentar. Vai sair aqui o cruzamento. Infelizmente, a cabeçada vai para fora aqui, mas foi uma construção que tem muito a ver com as ideias do Felipe. Então, me parece que em termos de ideias, de dinâmicas, de modelo de jogo, o Flamengo está trazendo um cara que vai conseguir emular bastante do que faz o Felipe. Como eu já disse, não dá para emular 100%, treinadores não são 100% iguais. Os jogadores que ele tem à disposição também não são 100% iguais, mas dá para padronizar um modelo, uma ideia principal, uma matriz ali de jogo para que os jogadores do Sub-20 possam já fazer essa transição, que o Flamengo possa facilitar essa transição e para que o Flamengo possa padronizar uma forma de jogar desde a base até o profissional. Está começando pelo Sub-20, depois deve seguir também pelo 17, pelo 15. Vamos ver como é que vai ser isso aí na sequência das contratações, das ideias do Flamengo. Mas o Nuno Campos deve chegar para contribuir bastante. Muita sorte ao Nuno Campos. Tomara que ele consiga fazer o melhor trabalho possível aí dentro do Flamengo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de aproveitar o cupom Falando20 nos cursos do Laboratório do Futebol. Não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Abraço. Valeu!